contar um pouquinho como que foi a minha primeira casa, ou melhor, a minha primeira moradia, assim que eu cheguei na Turquia. Foi um dormitório estudantil. Eu recebi uma bolsa do governo turco para estudar meu mestrado na Turquia. Dentro do programa, eu tive direito ao meu voo de ida de São Paulo para Ankara, um valor mensal pago pelo governo para custear todos os meus gastos pessoais, um curso de turco preparatório de 1 ano e todos os custos da faculdade e de moradia. Assim que eu cheguei no aeroporto, eu fui recebida pela equipe do programa e eles me levaram para um dormitório estudantil que era em uma região central da cidade. Na Turquia é muito comum que os alunos estudem em cidades diferentes da onde eles moram, da onde é a residência deles. A maioria das universidades, elas oferecem opções de dormitórios públicos e você também tem a opção de encontrar dormitórios privados. Antigamente, alguns desses dormitórios eles eram mistos, entre meninos e meninas, eles dividiam as áreas comuns. Hoje é sem chance, eles são separados, meninos para um lado, meninas para o outro. Apesar de ser uma acomodação oferecida pelo governo, essas públicas, os alunos eles precisam pagar um valor mensal em torno de 250 a 400 reais por mês. Quando eu cheguei, eu não falava nenhuma palavra de turco e aí no escritório eles não falavam nada de inglês. Então, por sorte minha, tinha uma menina da Coreia do Sul que estava fazendo o registro dela e falava um pouquinho de turco, ela acabou me ajudando ali a me comunicar um pouco, mas da mesma forma, do mesmo jeito, eu acabei assinando um monte de documentos sem fazer a menor ideia que eu estava assinando e depois isso virou algo comum na minha vida na Turquia. Bom, ok, tudo pronto, registro feito, agora fui pro quarto. No meu quarto tinham 3 beliches, alguns armários pequenininhos, que você vai ver as fotos, era só 5 meninas. Então a menina da Coreia do Sul, que acabou também ficando no meu quarto, e mais outras 3 meninas turcas. Tive que me virar com a minha linguagem corporal, do jeito que eu conseguia, e aí foi bem complicado. Os banheiros também ficavam do lado de fora do quarto, e eles eram divididos por todas as meninas que moravam no mesmo andar. O problema disso não era nem ser fora do quarto, é que eles eram banheiros à la turca. Então se você não sabe o que é um banheiro à la turca, vou colocar uma fotinha aqui pra vocês verem. Eles não são mais tão comuns da Turquia, mas o prédio onde eu estava era um pouco antigo. No dormitório eles também tinham um refeitório, onde eles serviam 2 refeições por dia, café da manhã e almoço. Existiam também algumas regras e a mais difícil para mim foi o toque de recolher. Durante a semana a gente só podia ficar fora do dormitório até as 9 horas da noite, se eu não me engano, e durante os finais de semana até as 11 horas da noite. Quando eu queria ir pra balada, claro que tinha acabado de chegar, então eu queria me socializar um pouquinho ou queria sair com os meus amigos depois desse horário, eu tinha que pedir autorização para poder ficar fora do dormitório. E aí, nesse caso, ou eu tinha que dormir na casa de amigos ou ficar até às 6 da manhã na frente do dormitório. Como você deve imaginar, eu não tinha privacidade nenhuma e de certa forma eu me sentia muito controlada, não só pela administração e pelas regras, mas também pelas meninas do quarto que viviam perguntando 1000 coisas, por que eu não estava estudando, se eu tinha ido pra escola ou não, por que eu dormi fora, por que eu não dormi fora, e aí por aí vai. Eu morava com a minha família no Brasil, mas não estava acostumada a dividir um espaço tão pequeno com tantas pessoas. Então eu lembro que um dia eu tinha ido pro cinema para tentar me distrair um pouco. E aí, quando eu cheguei, eu tava com o meu pescoço simplesmente travado. Não conseguia me movimentar, não conseguia sair da cama. E aí eu comecei a chorar muito. Uma das meninas entrou no quarto preocupada e começou a perguntar e eu não conseguia me comunicar. Eu comecei a chorar mais ainda, porque foi muito difícil para mim estar numa situação em que eu não conseguia nem me socializar ou explicar coisas básicas para as pessoas. Foi o período mais difícil do meu mestrado inteiro. Depois de um tempo eu percebi que realmente tinha chegado no meu limite, eu não conseguia mais ficar no dormitório, eu precisava de um espaço que era só meu. E aí eu aluguei uma casa para morar com 2 outros amigos. Eu realmente admiro as pessoas que foram para lá para estudar e continuaram no dormitório por tanto tempo, porque eu infelizmente não consegui. O meu psicológico naquele momento não estava preparado. Foi a minha primeira experiência quando eu cheguei no país. Infelizmente foi uma experiência negativa, depois eu, lógico, tive várias experiências que também não foram tão boas, mas essa acabou me marcando bastante, porque foi quando eu realmente percebi que a minha vida tinha mudado, assim, de ponta cabeça. Eu ia ter que aprender a me adaptar, eu ia ter que aprender a me virar e lidar com essa situação nova. Então é isso, fica pra caixinha de memórias e de lições aprendidas. Espero que vocês tenham curtido
E aí, até a próxima!